Tá bom. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma apresentação a ser feita pelo Roberto Mattiello sobre a Capela Sistina antes de Michelangelo. Já está aí colocado o slide inicial. Roberto, você está com a palavra, manda Legal, bala. obrigado. Você está gravando, Wagner? Já estou gravando. Ah, legal, então. Bom, vocês estão lembrados que umas semanas atrás, acho que 2, 3 semanas atrás, eu falei alguma coisa sobre a Capela Sistina, mas eu me ative especialmente nas obras do Michelangelo, que é o teto, que em italiano eles chamam de volta, né? O teto é fantástico. E outra coisa que o Michelangelo fez foi a parede que ele fez os afrescos da parede que fica sobre o altar da Capela Sistina. Mas hoje eu gostaria de falar alguma coisinha sobre como era a Capela Sistina antes do Michelangelo. Porque o Michelangelo, quando ele entrou, a Capela Sistina já tinha fama de ser um lugar de obras de arte, né? Muitos pintores da época do Renascimento italiano, pintores principais do Renascimento italiano, já tinham feito afrescos, tinham decorado as paredes laterais, tanto a parede norte quanto a parede sul da Capela Sistina. Então, hoje eu vou falar alguma coisinha referente a esses afrescos, tá? Vamos para o próximo, Wagner. Bom, esse slide mostra... Claro que depois que o Wagner entregar a apresentação, para quem quiser enxergar melhor, ver os detalhes, o melhor mesmo é assistir isso no computador, né? Então, aparecem as imagens maiores e a gente consegue enxergar melhor os detalhes. Mas nesses slides aí, aparece a Capela Sistina, tal como ela era vista no século XV, né? Que quando ela foi construída. Então, é um desenho, uma pintura, uma imagem de como era a Capela Sistina. E, do lado direito, a gente vê a Capela Sistina uma fotografia tal qual ela está hoje. Quase nenhuma modificação foi feita desde aquela época. Na verdade, a Capela Sistina ela foi construída entre 1477 e 1480. O nome de Capela Sistina, como você já sabe, acho que eu tinha comentado já, é em função do Papa da época que mandou construir, que pediu, que fez a construção dessa capela, era o Papa Sisto IV, né? Então, daí ficou Capela Sistina, ou seja, a Capela do Sisto. E o nome dele era Francesco della Rovere. Della Rovere era uma família muito importante ali da Itália daquela época, tá certo? Os arquitetos que construíram essa capela foram dois, Giovanni de Dolci e Baccio Pontelli. É engraçado que nós vamos ver na frente que aparecem as imagens desses dois construtores. Nesses afrescos que foram pintados dentro da Capela Sistina, o pessoal tinha a mania de pintar os personagens famosos da época. E entre eles estão as imagens do Giovanni de Dolci e do Baccio Pontelli. A gente vai ver mais para frente. Vamos para frente, vai. Bom, eu não podia deixar de falar de uma das principais obras da Itália, que é a Capella degli Scrovegni. Fica na famosa cidade de Pádua. Não sei se vocês já ouviram falar, mas certamente ouviram falar, né? Todos que têm um pouquinho mais de cultura conhecem Pádua e conhecem Giotto. Ele, entre 1304 e 1306, ele fez as pinturas, os afrescos da Capella degli Scrovegni. Isso tudo eu estou citando porque, se vocês olharem o teto à volta da Capella degli Scrovegni, o teto original da Capela Sistina também era muito parecido, se bem que ela foi feita, o teto foi pintado, foi decorado cerca de 180 anos depois. Ou seja, o teto aparece um céu azul pontilhado de estrelas. Então, eu coloquei do lado como que é a volta da Capela degli Scrovegni e como foi feita a volta, ou seja, a parede do teto
da Capela Sistina quando ela foi pintada em 1480. Então, vocês veem que realmente o Giotto foi o precursor do Renascimento. Vocês veem que 180 anos antes ele já deu a ideia para pintores posteriores como eram para ser feitas as coisas. Então, essa aí é uma comparação para vocês terem uma ideia. Vamos para o próximo, por favor. Bom, essa imagem, como do primeiro slide, é a imagem da Capela Sistina tal qual ela era antes dos afrescos do Michelangelo. Se nós olharmos aí, a gente vê que nas paredes laterais, tanto na parede norte quanto na parede sul, a capela está decorada com os afrescos. Os afrescos, num dos lados, eles mostram cenas da vida de Moisés. E do outro lado, cenas da vida de Jesus. Há um paralelo entre a vida desses dois personagens bíblicos. E nessa capela foi mostrado, nesses afrescos, foram mostradas situações da vida desses dois personagens, de um lado de Jesus e do outro de Moisés. Eu queria só fazer um comentário que todos que já visitaram a Capela Sistina têm mais ou menos ideia desses afrescos laterais. Mas, na parte de baixo, onde está essa seta inferior, atualmente aparecem uns tecidos. Então, abaixo desses afrescos, aparecem atualmente uns tecidos. Mas, na realidade, por ocasião de quando ela foi inaugurada, a Capela Sistina, ao invés de ter esses tecidos, havia aí tapeçarias. Essas tapeçarias, uma coisa muito interessante, eu coloquei uma figurinha aí tá colorida, são tapeçarias que foram feitas a partir de quadros pintados por um dos maiores expoentes do Renascimento italiano, que era o Rafael Sanzio, né? Mas como essas tapeçarias são delicadas, elas se estragam muito. Se elas ficam expostas à população que visita a Capela Sistina, eles vão se degradando. Então, essas tapeçarias, elas só eventualmente as decoram as paredes laterais da Capela Sistina. A maior parte, acho que todos que já visitaram a Capela Sistina não conheceram essas tapeçarias. Quem estiver interessado em conhecê-las, pode visitar dentro dos museus do Vaticano, existem salas climatizadas que são adequadas à conservação dessas tapeçarias e lá elas podem ser vistas. A Capela Sistina, tal qual ela era antigamente, logo que ela foi inaugurada, e como ela é hoje, como eu disse, uma das diferenças é que haviam essas tapeçarias, e essa parede do fundo, essa parede que eu coloquei uma setinha A, atualmente está o Juízo Universal do Michelangelo. Essas duas janelas que aparecem aí, elas foram fechadas por ocasião dos afrescos do Michelangelo. Hoje, quando a gente vai, já não existem mais essas duas janelas. Mas na arquitetura original da Capela Sistina, havia duas janelas. E como vocês podem ver na flecha, na indicada B, existia aquele teto azul pontilhado de estrelas, né? Que hoje estão os afrescos do Michelangelo. Como eu disse para vocês, não disse ainda, mas vou dizer agora, quem pintou o teto daquela época foi um tal de Piero Maria d'Amelia, né? Ele que imitou a Capela degli Scrovegni de Pádua, colocando aquele céu azul estrelado. Vamos para o próximo, por favor. Bom, esses daí, hoje é tal qual está a Capela Sistina, tá certo? Tem esses afrescos laterais, tá certo? Que eu mostrei nessa seta dupla, tanto na parede norte quanto na parede sul. De um lado, na parede norte, estão cenas da vida de Jesus, né? Que são seis afrescos. O batismo de Jesus, as tentações de Jesus, o chamamento dos primeiros apóstolos, o sermão da montanha, a entrega das chaves a São Pedro e a última ceia. Você vê que são fatos notáveis da vida de Jesus. Na parede sul, cenas da vida de Moisés. A saída de Moisés do Egito,
Todos nós sabemos que o Moisés viveu uma boa parte da vida dele no Egito, até que ele matou uma pessoa, teve que fugir. Provações de Moisés, a travessia do Mar Vermelho, a descida do Monte Sinai, a punição dos rebeldes e a morte e testamento de Moisés. Então, esses 12 afrescos estão nas laterais. O interessante é que essas laterais são mais fáceis de serem visualizadas quando a gente faz a visita à capela, porque, primeiro, elas estão mais baixas. Então, o acesso à visão é muito mais fácil. E como existe muita gente, uma muvuca de gente aí dentro dessa capela, estima-se que 30 mil, na alta estação, na época das férias na Europa, cerca de 30 mil pessoas visitam a capela por dia. Então, vocês calculem, pagando a bagatela de 19 euros por entrada, quer dizer, é uma fonte de divisas para o pessoal aí do Vaticano. Mas os principais pintores desses afrescos laterais estão aí, o Ghirlandaio, o Perugino, o Rossini e o Botticelli. Esses são os pintores que fizeram esses afrescos laterais. Realmente são expoentes da pintura do Renascimento italiano. Eles são, a maioria deles, a menos do Perugino, os outros são de Florença, que é considerada a capital do Renascimento, a sede do Renascimento. Como a grande parte dos papas eram de famílias originárias de Florença, eles convidavam os pintores de lá para virem pintar, para virem afrescar as obras que eles construíram. Tanto acontece isso na Capela Sistina, como na capela que fica ao lado, chamada Capela Paulina, e como na própria Basílica de São Pedro. Vamos para frente, Wagner, por favor. Bom, então eu vou tentar fazer mais ou menos rápido. Hoje eu vou tentar ser rápido, mas só para a gente ter uma ideia, porque a gente que visita lá, a gente vê, mas eu falo a gente, sou eu vi, quando eu visitei lá, eu olhava, achava bonito, tal, mas não entendia exatamente o que representavam esses afrescos, né? Então, aí a gente tem os afrescos, coloquei os afrescos e algumas coisas importantes dos afrescos. Esse primeiro foi pintado pelo Perugino. Perugia é uma cidade da Itália, né? Então, o Perugino, evidentemente, era o camarada de lá. E um dos auxiliares dele era um tal de Pinturicchio, né? O Perugino pintava os personagens principais e o Pinturicchio fazia, sei lá, as árvores, enfim, a visão de fundo, etc. e tal. Esse afresco chama-se o Batismo de Cristo. Então, olhares leigos como o meu, quando a gente vê isso aí, a gente, pelo próprio nome, a gente já deduz que o cara que está sendo batizado é o Cristo, o cara que batiza é o chamado João Batista, não é à toa que ele chama Batista, né? Porque ele faz o batismo, e a gente vê um monte de personagens, etc. e tal, e a gente tenta descobrir alguma coisa. Então, isso tudo eu estou falando para dar tempo para vocês olharem esse afresco e o que vocês acham, né? Evidentemente, quando a gente vê o afresco, ele é muito maior, tá certo? Ele é de tamanho bastante grande, de tal forma que a gente consegue ver os detalhes muito mais facilmente e muito melhor do que a gente vê agora aí no computador. Uma das coisas que chama a atenção, pelo menos me chamou a atenção na época, porque aí existe uma série de coisas que a gente pelo menos eu, né, não conseguia entender exatamente. Uma das poucas coisas que eu entendi na época, né, e precisa saber um pouco de religião para saber, é que a gente olhando para esse afresco, esse quadro, eu vou chamar, a gente vê um negócio interessante. Bem numa linha vertical, no meio do quadro, a gente vê no alto a pessoa de Deus. Nessa linha, seguindo para baixo, a gente vê uma pombinha, representaria o Espírito Santo. E embaixo está a figura de Jesus Cristo, ou seja, é a Trindade. Então, a gente já dá primeira coisa, a gente já descobre que o Perugino e o Pinturicchio, eles já deram a mensagem aí, na hora do batismo, o pai
estavam mandando o Espírito Santo para o filho, e ele recebia o Espírito Santo através do batismo feito pelo João Batista. Vamos para frente, para a gente ver mais um pouquinho. Bom, olha, aquele detalhe que eu falei, nesse 1 aí, nessa gravura que eu coloquei número 1, esse afresco mostra Jesus sendo batizado pelo João Batista, né? Dividindo a obra ao meio, está o Rio Jordão, tá certo? Ele foi batizado no Rio Jordão. Acima da cabeça de Cristo está uma pomba branca, simbolizando o Espírito Santo, como eu falei para vocês. A paisagem onde se desenrola a cena é uma visão simbólica de Roma. Porque se vocês olharem lá embaixo, existem umas construções que, na realidade, elas mostram o Arco do Triunfo, o Coliseu e o Panteão de Roma. E é interessante, o camarada mostra uma coisa que é totalmente extemporânea e fora da geografia. Mas era costume da época fazer assim, tá certo? Os pintores davam ênfase às vestimentas e aos locais onde a pintura era realizada, né? A figura número 2 mostra que está lá em cima no quadro, se vocês lembram, era o Deus Pai, encontra-se no centro da parte superior do quadro. E embaixo, a gente vê, agora aqui a gente não vê, a gente mal vê na figura número 1, a gente vê de lado na figura número 1, mas a gente vê em detalhe um homem despido, né? Despindo-se, sentado à margem, né, do Rio Jordão, ele parece que está esperando a sua vez de ser batizado. E na figura número 1, a gente vê lá atrás de Cristo uma outra pessoa praticamente sem roupa, certamente foi uma pessoa, quase sem roupa, foi uma pessoa que já foi batizada. Então, nesse dia, o João Batista está aproveitando ali para fazer uma série de batismos para a pessoa se converter à religião. Vamos em frente. Olha, esse quadro número 1, eu fiz uma divisão ao meio, né? Eu coloquei essa linha dividindo ao meio, né? É aquela tal ideia, né? A gente vê inúmeras pessoas no primeiro plano, na parte inferior do número 1, a gente vê uma série de pessoas vestidas com roupas da época, ou seja, da época do Perudino, da época. Eles não representavam coisas como se fosse da época do acontecimento, e sim, eles pintavam como se fosse da época em que eles estavam vivendo, né? Ao fundo, em segundo plano, 2 episódios são retratados. A pregação, se a gente olhar a figura número 1 do lado direito e do lado esquerdo, a gente vê 2 episódios que são retratados. A pregação de Jesus, né, que está em detalhe aí na A, né, no quadrinho a letra A, e à direita, o sermão de São João Batista está à esquerda. Então, esses 2 detalhes que a gente mal vê quando a gente olha o quadro, assim, pelo menos nesse tamanho, a gente tem a ideia quando a gente já vê ele em detalhes e em tamanho maior. E vendo em loco, evidentemente, a coisa fica muito melhor. Uma coisa que eu ia comentar é que, normalmente, os pintores da época, eles costumavam pintar as vestes, a vestimenta dos personagens, sempre de uma determinada cor. A gente vê aí que Jesus, quando está com roupa, ele está com essa roupa azul e amarelo, tá certo? E, normalmente, quando a gente vê um personagem azul e amarelo com uma auréola na cabeça, o cara está querendo representar a Jesus. Vamos para frente, Wagner? Bom, aqui é um outro quadro, também referente à vida de Jesus, que chama-se As Tentações de Cristo. Esse afresco foi feito pelo Sandro Botticelli. Botticelli realmente foi um dos grandes pintores do Renascimento, tá certo? Então, As Tentações de Cristo. A gente olhando, quando eu falo a gente, sou eu, tá? A gente olhando esse afresco, eu vejo 2 caras ali em cima de uma igreja, vejo um pessoal ali em cima de uma montanha, outro cara ali na frente de uma fogueira. E realmente é bacana, as cores são bonitas, etc e tal, mas o que significa as tentações de Cristo? O que o Botticelli quis representar aí?
Vamos dar uma olhada nos detalhes. Vai lá, Wagner. Olha aí, no número 1, né, esse que está à nossa esquerda, a primeira tentação, isso está no Novo Testamento, tá certo? Da Bíblia, está na parte do Novo Testamento. Jesus teria passado por provações, assim como Moisés também passou por provações. Mas aí nós vamos ver as provações do Jesus. A primeira tentação é a da fome. Jesus, após muito tempo, de retiro, ele está com fome. A gente lembra que teve uma época em que, segundo consta no Novo Testamento, Jesus se retirou no deserto e foi longe lá e ficou, vou chutar, uns 40 dias a pão e água, quer dizer, ele passou fome fazendo um retiro, tipo de retiro espiritual. Aí, de repente, apareceu, segundo consta lá no Novo Testamento, aparece um personagem, que na realidade é o demônio, e faz a primeira tentação, daí o nome do quadro, né? Tentações de Cristo. Faz a primeira tentação. E aí o camarada, ele tá engraçado que o demônio aí, ele está vestido de frade franciscano. Lembra que os franciscanos usavam aquele manto, aquela túnica com um capuz marrom? Marrom porque marrom era a cor que se vestiam os servos, os empregados. Então, a pessoa de baixa extração, que eram os serventes, usavam roupas de cor marrom. E o São Francisco, ele quis mostrar que ele seria um servo do Senhor, ele colocou como uniforme dos franciscanos essa túnica marrom. Então, a gente vê aí, no número 1, que eu mostrei com uma seta, um franciscano que vira para Jesus, lembra-se que ele estava com fome, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Então, a gente já consegue entender, a gente olhando e associando com as palavras que estavam na Bíblia, a gente consegue entender o que o pintor quis representar, tá certo? Então, aí essa era a primeira tentação. Imagina, um cara com fome, chega um outro camarada e fala, se você realmente é Jesus, transforma essas pedras em pão, pô. E aí o Jesus teria respondido, não só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Diga-se de passagem, para fazer esses slides, eu tive que dar uma consultada aí em algumas coisas aí da Bíblia, né? Porque eu mesmo não sabia desse detalhe, não lembrava desse detalhe. Como eu já falei para vocês, eu fui coroinha quando eu era pequeno, porque para jogar futebol perto da igreja, os padres exigiam que a gente fosse coroinha. Mas eu esqueci, né? Então eu tive que dar uma recordada. Bom, na figura número 2, mais uma vez, um personagem vestido com roupas de franciscano vira para Jesus, que eles estão no alto de uma igreja, parece, né? No segundo da prova, Satanás leva Jesus ao alto do templo e diz que ele se atira, pois se ele for Deus, os anjos não deixarão que ele se machuque. E aí Jesus teria respondido, de acordo com as escrituras, é proibido fazer tentações ao Senhor. Tá? É engraçado que o demônio está vestido, o diabo está vestido de franciscano, mas o pintor ele mostra umas asinhas lá atrás do Satanás, né? São as asas do Satanás. Vamos para a prova. Então, essa segunda tentação foi ele pedir para se jogar lá de cima, porque não ia acontecer nada, uma vez que ele seria o Deus, né? Mas ele não aceitou. Vamos para o próximo. Atenção, Wagner, do próximo câmbio. Bom, a terceira tentação, foram 3 as tentações. A terceira tentação é a da sedução do poder. A gente vê aí nessa parte do afresco o demônio despencando lá e Jesus banindo o demônio. Essa é a terceira tentação, é a sedução do poder. O diabo tenta, pela última vez, minar a fé de Jesus, levando-o a uma montanha e mostrando-lhe todos os reinos da terra. Isso segundo a Bíblia lá, né? O Novo Testamento. Todas essas coisas te darei se prostrado me adorar, se você se prostrar e me adorar, né? Disse o demônio, mas Cristo afasta enquanto alguns anjos correm para servi-lo. Então, dá uma olhada nessa figura, né? Aí, nessa hora,
o diabo, o demônio, é desmascarado. Repara que ele perde aquelas vestes de franciscano, né? E mostra o demônio com orelhas de burro, de cavalo, né? De muar, enfim, pés de galinha, enfim, mostra o demônio tal qual ele é. Ou seja, Jesus teria desmascarado o demônio. Nessa última cena, Botticelli revela a monstruosa imagem de Satã. De fato, Jesus desnuda-o na falésia, fazendo-o cair, enquanto a roupa do monge é abandonada e revela as suas verdadeiras feições: orelha de cavalo, corpo peludo, cauda, pés de galinha, etc. Né? Ao lado de Cristo aparecem 3 anjos empenhados em pôr uma mesa com uma toalha branca, prontos para servir o Filho de Deus. Lembremos-nos que o Jesus, que tinha feito aquela quarentena lá no deserto, ele estava com fome. Então, teria terminado as provações de Jesus e os anjos estariam servindo a refeição para o Jesus. E o demônio teria sido desmascarado. Então, a gente vê, quando a gente vê o afresco, assim, de uma maneira geral, a gente não entende. Mas a hora que a gente vai pegando as partes, né, a gente compreende melhor o que o pintor quis demonstrar. A gente tem que lembrar o seguinte: muitas vezes o pessoal critica os cristãos, ou principalmente os católicos, de se afeiçoarem às imagens, de adorarem imagens. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso. Na realidade, por exemplo, essas pinturas foram feitas por volta de 1500. 1500, o pessoal não sabia ler. O pessoal, a escrita não era de conhecimento geral, a escrita só algumas pessoas sabiam ler. A grande maioria era analfabeta. Então, uma maneira da igreja ensinar as pessoas era através de quadros. É que nem a gente ensina criança com o livro de criança cheio de figura e pouco texto. É a mesma coisa que acontecia naquela época. É só lembrar que o nosso querido amigo Gutenberg, ele criou a imprensa por volta de 1440, ou seja, fazia cerca de 50, 60 anos que existia a imprensa. Então, o pessoal ainda não tinha sido divulgado o conhecimento para a maioria das pessoas lerem. Então, a maneira deles aprenderem era através de quadros, através de figuras, e as pessoas com um pouco mais de cultura, no caso, os padres, os frades, enfim, o pessoal um pouco mais letrado, explicar para a pessoa o que tinha acontecido. Então, eu acho que não é bem questão de idolatria, é mais questão de pedagogia. Essa é uma opinião pessoal, né? Vai em frente, Wagner. Bom, aí estão alguns detalhes desse afresco. Esse detalhe número 1 é o detalhe do sacrifício feito por um leproso que foi curado por Jesus. Isso aí eu tive que pesquisar para descobrir, porque eu jamais iria adivinhar. Mas aí aparece uma pessoa que teria sido leprosa e que estaria fazendo um sacrifício, agradecendo o milagre que teria sido feito por Jesus, que teria curado o leproso. A gente vê na figura número 2 o detalhe da paisagem. Então, repare mais uma vez, a arquitetura, mais próximo aparece um arco, parece o Arco de Constantino, e mais ao fundo uma construção que também era construções da época em que o afresco foi pintado. Interessante, nesse detalhe número 3, está Botticelli. O Botticelli, ele se pintou, eles não assinavam a obra, eles não assinavam o afresco. Então, uma maneira deles se imortalizarem era se autorretratarem. Essa figura que está de frente no número 3 seria o Botticelli, e ao lado dele, 2 dos ajudantes que o ajudaram a fazer o tal do afresco. Então, a gente vai, quer dizer, a gente olhando os detalhes, que a gente conhecendo os detalhes, quando a gente vai lá para ver, poxa, a gente aproveita muito mais a visita. Além de tomar pisões, cotoveladas, empurrões, a gente consegue aproveitar um pouquinho mais essa visita assistida, né? Do outro lado do quadro está esse detalhe número 4, que são personagens ilustres da época. Evidentemente, o Botticelli aproveitava para dar uma puxadinha de saco, desculpe o termo, porque ele queria, depois dessas obras, ganhar outras obras, e nada como homenagear os personagens ilustres da época. Esse hábito, não sei porquê, mas persiste até hoje.
Bom, vamos para frente. Ó, tá aí, ó. No número 1, arquitetura da época do pintor. Então, a gente, ó, repara, é estilo gótico. Pô, na época de Jesus não existia o estilo gótico, né? Ele pintava tal qual era na época dele, tá certo? E Jesus aí está mostrado com um manto azul e uma roupa vermelha. Normalmente ele é mostrado com essas cores. E como eu falei para vocês, esse detalhe número 2, o personagem que está mais de frente, vestido de vermelho, é o camarada que fez o quadro, é o Botticelli. Eu coloquei embaixo, eu fiz seria um autorretrato também do Botticelli, mas esse autorretrato não está lá na Capela Sistina. O que está na Capela Sistina é o que a gente vê aí, que é o Botticelli e os 2 ajudantes dele. Vamos para frente, Wagner. Outra coisa agora, outro afresco, é a circuncisão do filho de Moisés. Esse foi feito pelo Perugino, um camarada lá da cidade de Perugia, na Itália, né? Então, a gente olha aí, a gente olha o afresco, a gente acha bacana para burro. Mais uma vez, a gente vê aí o Jesus vestido a caráter, né? Com aquelas cores que normalmente ele é representado. A gente vê que esse quadro, basicamente, está dividido em 2 partes. E essas 2 partes estão divididas por um anjo. A parte esquerda, que está Jesus, aparece o Moisés, de um lado, né? O anjo parece que está falando para o Moisés dar um tempo aí, ficar parado. E do outro lado, o Moisés está contemplando o filho dele sendo circuncisado, desculpe. Evidentemente, aqui, a gente vê o quadro em tamanho pequeno, é outra coisa ver ao vivo em cores, ver lá. Lá a gente consegue ver com maiores detalhes. Mas eu peguei algumas partes desse afresco aí nos slides posteriores para a gente dar uma olhada e dar uma falada em cima. Vai em frente, Wagner, por favor. Olha aí, ó. Esse é a parte inferior do afresco. No primeiro plano, bem de frente para a gente, está a família de Moisés que parte em direção ao Egito. Vamos lembrar que inicialmente Moisés, nós já vimos há muito tempo atrás, eu falei sobre a travessia, a saída do Moisés do Egito. Mas o Moisés, ele era jovem, ele estava lá no Egito e ele teve que sair, nós vamos ver na frente por que ele teve que sair, e depois ele voltou novamente para o Egito, né? No primeiro plano, a família de Moisés, que parte em direção ao Egito. O líder de Israel, que no caso é o Moisés, né? Como nos demais afrescos da Capela Sistina, veste uma túnica amarela e um manto verde. Então, sempre que a gente vir um camarada vestido de brasileiro, verde e amarelo, né? A gente já sabe que é o Moisés. Então, Moisés é verde e amarelo. Tem um personagem que é só verde, mas aí é palmeirense, né? Aí é questão de bom gosto. Mas nesse caso aí é verde e amarelo. Bom, na esquerda, da nossa esquerda, né? Com um cajado, Moisés recebe o pedido do anjo para que faça a circuncisão de seu filho, Eliezer. Ou seja, para mostrar que realmente ele pertencia ele era o judeu, então ele deveria também fazer a circuncisão de seu filho. Ele tinha fugido, então lá não era hábito de circuncidar as pessoas. Mas como ele estava para voltar, então o anjo pede, olha, se você vai voltar, você tem que fazer a circuncisão do teu filho. E à direita nossa, que a gente está vendo aí uma seta, o Moisés com o cajado, repara o Moisés de verde e amarelo, em pé, né? Escorado com o cajado no seu ombro. Moisés acompanha sua esposa Sípora, eu não sei como é que pronuncia, se é Sípora, acho que é assim, que está fazendo a circuncisão de seu filho. Então, ele está acompanhando a circuncisão, quer dizer, o pedido do anjo está sendo atendido. Vamos em frente, Wagner. Bom, aí mais alguns detalhes. No quadrinho número 1, no centro do afresco, sob uma rocha, Moisés, mais uma vez Moisés com aquela roupa dele, com sua habitual roupa amarela e verde, se despede do seu sogro, Jétro,
da terra de Midian, onde se refugiou. Lembrando que quando Moisés fugiu do Egito, né, ele se refugiou nessa terra de Midian, e ele foi trabalhar, aparentemente, como pastor na família de Jetro. E ele acabou casando com a filha do Jetro. Na figura número 2, a gente vê o detalhe da circuncisão do Eliezer, né? Então, evidentemente, estando na capela, a gente vê isso com maiores detalhes, etc. E tal. Mas a gente vê, né, que esses afrescos são uma espécie de história em quadrinhos. Então, num mesmo quadro, aparecem várias situações, né? A gente vê a saída dele do exílio, o filho dele sendo circuncisado, e no quadro número 3, a gente vê a família de Moisés se reagrupando para retornar ao Egito. Então, repara, já são 3 cenas dentro do mesmo quadro. E não é só um quadro que representa uma cena. Como eu disse, sei lá, como eu acho que é uma história, o tipo de uma história em quadrinho, para que o pessoal que não conhece, alguém falando, diga a eles o que eles estão vendo. E quando eles virem outra vez, eles se lembram daquela explicação que foi dada lá para o padre, ou seja lá quem for. Vamos em frente. Olha que engraçado aí, ó. Mais uns detalhes. 1, 2, 3 e 4. No número 1, são pássaros que aparecem no céu da paisagem. Então, a gente vê um pássaro correndo atrás do outro. No quadrinho número 2, 2 deles se acasalam em pleno ar. Interessante. Repara aí nesse detalhe número 2. Né? Se a gente desprevenido, se a gente não olha o detalhe, isso passa desapercebido. Né? Mas aí são 2 pássaros se acasalando. É o símbolo, isso o pintor quis mostrar um símbolo de fertilidade e de expansão do povo de Moisés. É os judeus se reproduzindo e aumentando, tá certo? Então, essa foi uma forma do pintor ter representado a expansão da tribo, da família de Moisés. No número 3, a família de Moisés de volta rumo ao Egito. A gente vê que o pessoal está tudo carregando um monte de coisas na cabeça, do lado, etc, etc e tal. Todo mundo já está partindo de volta de Midian, da terra de Midian, para o Egito. Lembrando que Moisés é egípcio. Aqui na figura número 4, a gente vê 2 pastores dançando, acompanhados por um homem que toca gaita de fole. Não sei se naquela época do Moisés tinha gaita de fole, mas aí está sendo representado assim. Os 3 oitos observam a cena. Talvez, isso é uma dedução minha que eu estou pondo aí, posso estar totalmente errado, né? Mas talvez os pastores sejam uma alusão a Moisés, que também foi pastor, tendo trabalhado a serviço do seu sogro. Ou seja, quando Moisés fugiu do Egito, ele foi trabalhar, ele foi lá na terra de Midian, ele foi trabalhar para Jetro, né? Que acabou sendo o sogro dele, e o Jetro tinha ovelhas, e Moisés foi trabalhar como pastor de ovelhas, tá? Então, essa figura número 4 mostra uma cena de que teria sido a vida de Moisés. Vamos para frente. Bom, aí é mais um detalhe. Na figura número 1, o Moisés é muito parecido com Jesus. Dá uma olhada, eu coloquei uma setinha azul aí para baixo, né? Seria a figura do Moisés, vestido de amarelo e verde, né? Eu achei muito parecida com as representações do rosto que são feitas, que os pintores normalmente fazem de Jesus. E, de fato, a capela, como eu disse para vocês, de um lado é a vida de Jesus, são acontecimentos da vida de Jesus, do outro lado, acontecimentos da vida de Moisés. Existe um paralelo entre a vida desses 2 personagens. No detalhe número 2, é o Perudino, outro cara que se coloca lá na imagem do afresco. É o Perudino e seus ajudantes. No 4 e 5, são figuras reais, são retratos reais de quem era o Perudino, tá vendo? Então, ele não assinava o quadro, mas se colocava, ele se autorretratava nos afrescos que ele fazia, tá certo? E na figura número 3, não sei se eu já falei, mas são detalhes das pessoas carregando fardos, carregando suas coisas, que estão saindo da terra do exílio novamente para voltarem ao Egito. Vamos para o próximo, por favor.
Olha aí, ó. Wagner, acho que você retrocedeu. Ah, tá. Aí são as chamadas... Lembra que nós vimos as provações de Jesus? Aí estão as provações de Moisés. É o tal do paralelo que existe entre esses dois personagens. Esse afresco foi feito pelo Sandro Botticelli. Nós vamos ter oportunidade aí de ver realmente como eles faziam como se fosse uma história em quadrinhos. Olhem bem para esse detalhe. A gente vê aí, se a gente reparar, a gente vê que o Moisés, lembre-se, roupa amarela e verde, olha aí como a roupa amarela e verde aparece em vários pontos desse afresco. Então, realmente são detalhes da vida do Moisés. Então, foram as provações que o Moisés passou durante a vida dele, que foi retratado aí, que foi mostrado aí pelo Botticelli. Vamos para frente, Wagner. Olha aí, bom, aí eu coloquei uma série de setas, parece uma guerra de índio, né? Mas é mais para ajudar a ilustrar aquilo que eu queria mostrar, né? As provações de Moisés. Se a gente olhar o que está mostrado na seta número 1, na frente da seta número 1, Moisés mata um egípcio que havia atacado uma judia. Então, por que Moisés teve que fugir do Egito? Porque ele cometeu um assassinato. Ele matou um camarada que tinha mexido com uma moça, tinha molestado uma moça, né? Essa moça era judia. O Moisés tomou as dores dela e acabou matando o personagem. Na seta número 2, a gente vê aquela mulher que foi atacada, ela está sendo uma outra mulher judia, ela é acudida por uma mulher judia, ou seja, a moça que tinha sido atacada é acolhida por uma outra senhora que era uma senhora judia. Então, repara, parece realmente uma história contada por etapas. Uma, o Moisés matando o camarada que mexeu com a moça fugindo, e na figura número 3, a gente vê o Moisés fugindo para a terra de Midian. Repara como realmente é uma história em quadrinhos, é um grande quadro que mostra uma sequência, no caso aí da vida de Moisés. Na seta número 4, está representado o Moisés brigando com pastores. Cara briguento, né, cara? Esses pastores, eles impediam que a filha do sacerdote Jetro de pegar água para dar para o seu rebanho. Então, o camarada lá queria água só para ele, e o Moisés lá tomou a dor do pessoal que queria pegar água e acabou brigando com o camarada que impedia que fosse dada água ao rebanho. Já na seta número 5, repara que isso tudo está no mesmo pedacinho do afresco. É o Moisés dando água ao rebanho. Isso mostra, né, quais foram as atitudes do Moisés. Quer dizer, Moisés dando água ao rebanho é uma alusão ao Moisés conduzindo o seu povo, ou seja, alimentando, dando de beber ao seu povo. Então, realmente, esses afrescos são fantásticos, foram feitos por artistas muito bons, tanto na pintura quanto na idealização dos afrescos, né? Pelo menos eu acho assim. Vai em frente, Wagner. Continuando a nossa novela aqui, a gente vê na figura número 6, embaixo, né? A seta número 6 está na parte direita, embaixo, Moisés ajuda duas mulheres e assim conquista a confiança do sacerdote e ele foi admitido como pastor. Aquilo que eu falei para vocês. Depois que ele fugiu, ele ajudou as moças a cuidar do rebanho. O dono do rebanho convocou o Moisés para trabalhar para ele, e não só o Moisés foi trabalhador desse sujeito, como ele também foi genro do camarada, porque ele acabou casando com a filha dele. Na seta número 7, a gente vê um camarada tirando o sapato. É Moisés tirando os calçados para percorrer o caminho que o leva a Jeová. Então, deve ter algum motivo, eu realmente confesso, não sei porquê, mas para se apresentar perante Jeová, a pessoa tinha que se descalçar. Não só se descalçar, como também tirar o manto. Repara aí na figura número 8. O Moisés não aparece de branco, de verde e amarelo, ele só aparece de verde. Ele teve que tirar o manto. Ele não só tirou o sapato, como ele tirou o manto, e ele
Na figura número 8, ele começa a conversar com Jeová. E tem bom resultado, e lhe é permitido voltar para o Egito. Ou seja, ele pediu, falou, pô, estou cansado de ficar aqui, etc. e tal, posso voltar? E aí o Jeová teria permitido o retorno do Moisés e todo o seu povo, que eles pudessem voltar ao Egito. Na seta número 9, aparece outra vez o Moisés com a família retornando para o Egito. Então, esse afresco é um afresco típico que mostra uma série de fases da vida do Moisés. Não é só um acontecimento, são vários acontecimentos que são representados no mesmo afresco. O próximo, Wagner, por favor. Bom, esse aí é o Rosselli, o Cosimo Rosselli. Ele fez esse afresco chamado Moisés recebe as tábuas da lei. Então, aí a gente vê uma série de detalhes. Esse também é uma outra história em quadrinhos. A gente vê o Moisés lá em cima, a gente vê Moisés, sei lá, acho que recebendo as tábuas da lei, mas embaixo a gente vê uma série de outras coisas. Ou seja, uma série de acontecimentos representados no mesmo quadro. Vamos em frente, Wagner. Olha, no quadro número 1, eu coloquei uma seta aí amarela. No quadro número 1 está Moisés, com sua túnica amarelo-ouro, repara que ele está sem um manto, está ajoelhado no Monte Sinai, com as mãos estendidas em direção a Deus e seus anjos, visto numa nuvem luminosa. Ele está recebendo as tais tábuas da lei, né? Então, essa é a representação de Moisés recebendo as tábuas da lei. Nesse mesmo quadrinho número 1, na seta amarela, a gente vê embaixo de Moisés o irmão dele, o Josué, que o acompanhara. Ele dorme com a mão esquerda segurando a cabeça. Então, o Josué não foi até lá em cima de tudo, ele ficou na metade do caminho, ele ficou dormindo, esperando Moisés retornar, depois que Moisés teria recebido as tábuas da lei. Embaixo está o quadrinho número 2, Moisés, usando o manto verde sobre sua túnica. Repara, ele já não está mais na presença de Jeová, então ele voltou a ter sapato, o calçado, e voltou a ter o manto verde, né? Ele já, acompanhado de Josué, ele apresenta as tábuas da lei ao seu povo. Então, ele mostra lá o que o Jeová tinha falado, quais eram as diretrizes de Jeová ao povo de Moisés. Nesse detalhe número 3, um acampamento, lá no fundo, é que dá para ver, a figura está pequena, mas não tem como fazer maior, senão ia sair um monte de slides, né? Um acampamento tendo aqui na frente já um altar, um bezerro de ouro no meio. Os israelitas estão adorando o bezerro. Eu, abrindo um parêntese, eu estou tentando ser rápido, hein, gente? Mas também não consigo ser rápido demais. Essa questão do bezerro de ouro eu acho muito interessante, porque o pessoal do Moisés, eles tinham saído, antes deles irem lá para o exílio, eles tinham saído do Egito. A gente tem que lembrar que no Egito, o pessoal adorava o bezerro, era o boi chamado boi Apis. Eles rezavam para o boi Apis, eles tinham o boi Apis como divindade. E foi só o Moisés subir lá no Monte Sinai que a turma se empolgou e voltou a torcer para o bezerro. Então, está representado aí o povo orando, o povo, enfim, novamente se idolatrando o bezerro de ouro, tá certo? Então, essa questão do bezerro eu acho um negócio bastante interessante, porque é bem típico vamos dizer, da religião do Egito daquela época. Então, chega o Moisés fica louco da vida vendo o pessoal virar idólatra outra vez, né? Então, vamos para frente. Vamos para o próximo. Né? Bom, então aí eu coloquei essa setinha do nosso lado esquerdo embaixo, uma setinha amarela, mostrando o Moisés com a sua roupa tradicional e com as tábuas da lei. Ele ficou louco da vida, né? Ele fica encolerizado e com o que ele pega as tábuas da lei e quebra o tal bezerro de ouro. Ele destrói o bezerro de ouro. Ele dá bronca em todo mundo que teria voltado a ser idólatra. Então, essa é uma outra cena.
Mas na cena anterior nós vimos Moisés recebendo as tábuas da lei, Moisés falando com Javé, Moisés descendo do Monte Sinai, e aqui a gente vê o Moisés louco da vida com o seu povo que tinha voltado a ser idólatra outra vez. Vamos para o próximo, Wagner. Bom, aí eu fiz questão de fazer uma ampliação de algumas figuras desse afresco, porque a gente vendo de longe, a gente não vê os detalhes dos personagens. Mas, por exemplo, eu ampliei esse detalhe para a gente ver a perfeição com que o Rosselli tinha representado os personagens, né? Essa figura aí mostra detalhe do afresco do Moisés recebendo as tábuas da lei. A gente vê, evidentemente, o pessoal aí, meio loiro, etc. e tal, não é tão o biotipo do pessoal de Israel, né? Não seria, mas o pessoal representava tal qual as pessoas, na sua maioria, eram na época. E eu coloquei aí uma figurinha do Cosimo Rosselli, que foi o autor desse afresco. Vamos para o próximo, por favor. Essa é a Última Ceia. A gente está acostumado com a Última Ceia do Leonardo da Vinci, que ele pintou lá em Milão, né? Mas o nosso querido Rosselli também pintou uma Última Ceia. E essa Última Ceia está lá na Capela Sistina. Quem teve oportunidade já viu esse afresco ali numa das paredes, na parede norte da Capela Sistina. Então, a gente vê aí, grosso modo, uma mesa. Essa mesa é engraçada, não é que nem a mesa do Da Vinci. Essa mesa é uma mesa em forma de ferradura. A gente vê Jesus no meio, ladeado pelos apóstolos, e na frente do Jesus, um outro personagem. A gente vê atrás da mesa, no alto, 3 quadros. Nós vamos ver o que representam esses 3 quadros. E a gente vê os personagens que estão na lateral desse afresco. Acho eu que seriam personagens que teriam servido à ceia. Eu não sei. Tá? Vamos ver para frente os detalhes. No quadrinho número 1, a mesa tem forma de ferradura, isso que eu tinha falado para você, com Jesus no centro e os apóstolos ao lado. Jesus, aí está pequeno, está bem diminuto, mas ele está com o pão e o vinho. O vinho é o único cálice que aparece na mesa. Repara como a mesa não aparece servida, o pessoal não está comendo e bebendo. Só tem um cálice e um pão. E ambos estão na mão de Jesus. O interessante é que Judas está de costa com a auréola escura. Todo mundo, tanto Jesus quanto os apóstolos, têm a auréola brilhante, clara, né? Enquanto que o personagem que está na frente dele tem uma auréola escura. É uma maneira que o camarada mostrou o Judas que teria sido o traidor, né? Na frente da mesa estão os apetrechos para a lavagem dos pés. Só para vocês lembrarem, antes da ceia, o Jesus, para mostrar a humildade, ele lavou os pés de todos os apóstolos. Até hoje, na Igreja Católica, na véspera da Páscoa, existe o tal da missa do lava-pés. É para lembrar a humildade que teve Jesus, apesar dele ser Deus, segundo a tradição religiosa cristã, né? Apesar de ser Deus, segundo essa tradição, ele teria feito a lavagem dos pés dos seus discípulos, ou seja, ele teria mostrado que ele era humilde, ele mostrou a sua humildade lavando os pés das pessoas, como se fosse um simples servo, né? Já na figura número 2, na frente da mesa, um cão. A gente vai ver, eu tentei aumentar depois, mas acreditem, por enquanto, que na frente da mesa tem um cão e um gato. Eles estão brigando. Cara, eu fiz uma interpretação que é minha, não sei se é verdade ou não, mas seria a luta do bem contra o mal. Tanto o bem seria representado pelo Jesus e os apóstolos, e o mal seria representado pelo Judas. Essa é uma interpretação minha, tá? Nos cantos em frente à mesa estão 4 personagens com roupa da época da pintura. Como eu disse para vocês, eles eram retratados tal e qual se vestiam na época em que o pintor realizou a obra. Vamos para frente, Wagner. Mais uma vez, na figura número 1, se a gente olhar na parte de cima, no teto da sala,
que não dá para ver porque está muito pequeno, mas eu tentei reproduzir maior. No centro do teto foi pintado o escudo da família de Sisto IV. A família della Rovere tinha como símbolo, o escudo da família era uma árvore de nozes. E o nosso querido amigo, ele pintou o escudo da família no teto de onde estava sendo realizada aquela ceia. Eu mostrei aí com uma setinha. Ao lado está um cãozinho de pé. Está rodeado por um círculo. Do lado esquerdo está um cãozinho em pé, está pedindo comida. Eu andei lendo e esse cão, esse cachorro era exatamente um cachorrinho do Rosselli, do pintor. O pintor homenageou o cachorrinho dele pintando lá na ceia. Judas, a gente vê no número 2 aqui embaixo, que está na frente de Jesus, está pintado com a auréola escura. Atrás do Jesus e dos apóstolos foram colocados 3 quadros representando ocorrências que ocorreram após a ceia. A gente sabe que depois da ceia, houveram, a gente vai ver daqui a pouco, alguns acontecimentos antes de Jesus ser preso, tá certo? E estão representados aí na Santa Ceia 3 imagens que representam os acontecimentos posteriores. A oração no Horto de Getsemane é uma das representações, a outra é a captura de Jesus, e a outra é a crucificação de Jesus, Dimas, que era o bom ladrão, e eu não me lembro o nome, já disse, acho que é Luís, o ladrão que não se arrependeu, né? Então, nós vamos ver com mais detalhes essas representações. Vai para frente, Wagner. Ó, os quadros que estão representados atrás, né, as figuras que estão representadas atrás da Santa Ceia, a número 1 é Jesus orando. Enquanto os apóstolos dormiam, segundo consta lá no Novo Testamento, Jesus ficou rezando. Ele sabia que segundo consta, ele sabia que ele iria morrer. Na representação número 2, está Judas traindo Jesus. Ou seja, a gente sabe, pelas Escrituras, né, que Judas teria, para indicar quem era Jesus aos soldados romanos, Judas estaria beijando Jesus. Falou, Jesus é aquele cara que eu vou beijar. Então, é o tal beijo da traição de Judas. Embaixo, nessa mesma figura, na figura número 2, está Pedro, que, segundo consta, ele teria cortado a orelha de um dos soldados romanos, tá certo? Ele não se conformou com a captura de Jesus, e Pedro teria uma faca, e com essa faca teria cortado a orelha de um dos soldados. E aí, nessa figura número 2, estaria essa representação. E, finalmente, na figura número 3, né, já representa a crucificação de Jesus, Dimas, de um lado, e o ladrão que não se arrependeu do outro lado. Tá? Vamos para o próximo, por favor. Essa é um quadro bem emblemático, é a entrega das chaves a São Pedro. Segundo consta, Pedro foi foi o primeiro Papa, segundo consta, e ele representaria Jesus aqui na Terra, né? Então, ele teria as chaves do reino dos céus e do reino da Terra, ou seja, quem quisesse entrar para o reino dos cristãos, ele, seguindo a doutrina de Cristo, Pedro faria com que a pessoa virasse cristão. Então, o Perugino mostrou nesse quadro essa imagem, Jesus, que está de pé, entregando a Pedro, que está de joelhos, as chaves do paraíso, vamos dizer assim, e da parte terrestre. Está mostrando o poder dos papas, na realidade, né? O poder do Papa vem de uma entrega das chaves da religião feita por Cristo a Pedro. Na parte do fundo, a gente vê um edifício, a gente vai ver na frente, e a gente vê um pessoal. Esse quadro mostra bem a perspectiva, como já era bem conhecida nessa época do Renascimento. A gente vê a linha de fuga, né, que está lá na porta desse templo que está mostrado aí, né? Vamos para os próximos, por favor, Wagner. Atenção, Wagner, despertador. Bom, então aí, ó, figuras, eu coloquei várias figuras. A figura número 1, né? E está aparecendo aí um círculo amarelo em volta de um personagem que eu coloquei maior na figura número 2. Esse cara é o Perugino. Como eu falei para você, os caras tinham o hábito de se pintar nos afrescos que ele fazia. Esse é um autorretrato do Perugino.
o nome do Perugino era Pietro Vanucci, né? Ele se mostra aí como um dos personagens que estão atrás de São Pedro. No número 3, que eu esqueci de colocar o número, está a entrega das chaves, né, de Jesus entregando as chaves a Pedro. A gente vê no número 4, coloquei uma seta em azul aí. Essa seta em azul é a representação física dos arquitetos da Capela Sistina. Lembra? A Capela Sistina foi feita e por 2 arquitetos, foram os personagens que projetaram a Capela Sistina. Um chamava-se Giovanni Dolci, perdão, e o outro Baccio Pontelli. E ele representou, o Perugino representou esses personagens também atrás de São Pedro. Então, esses 6 e 7 são as figuras dos arquitetos da Capela Sistina. Então, veja, se a gente não dá uma pesquisada antes, a gente olhando o afresco, eu, pessoalmente, jamais imaginaria que esses 2 camaradas seriam os arquitetos da capela. Por isso, olha, a gente vê com os olhos, na primeira vista, a Capela Sistina, e depois que a gente dá uma estudadazinha, que a gente vê mais ou menos o que o cara quis representar, a gente valoriza muito mais as obras de arte, a gente começa a entender o que o camarada quis representar. Vamos para frente. Outra vez aí a visão geral do afresco, né? Jesus entrega as 2 chaves a Pedro, uma de ouro e outra de bronze, simbolizam o poder temporal e o poder espiritual, que é dado por Jesus aos papas. Quer dizer, no caso aí, o primeiro papa, que foi Pedro. Uma coisa que eu achei interessante, mas não sei a explicação, eu não encontrei, Jesus e os 2 apóstolos assinalados, que estão com um círculo verde, dá para ver pouco, mas é um círculo verde, tanto em cima de Jesus quanto de 2 apóstolos, eles estão apoiados em uma perna, e apenas uma perna, estando a outra na ponta dos pés. Eu achei esquisito isso aí, eu não encontrei, não sei por que está assim, se foi coincidência ou se o nosso querido amigo quis representar, quis dizer alguma coisa. Isso fica para a lição de casa, quem quiser fazer a lição de casa vai descobrir por que Jesus e os 2 apóstolos estão com um pé na ponta dos pés. Embaixo, na figura número 2, o templo, que eu falei que é um templo muito interessante, está representado o Templo de Salomão. Segundo a Bíblia, o Templo de Salomão teria a cúpula feita de ouro. Então, o nosso querido Perugino, ele quis representar o templo com a cúpula de ouro. O templo central tem uma cúpula dourada e é octogonal. E ele é ladeado por 2 arcos representando o Templo de Salomão. Também eu não sabia isso. Eu lendo alguma coisa que eu descobri qual foi a intenção do camarada quando fez essa pintura. Ao lado do templo, que seria o tal do Templo de Salomão, estão os arcos triunfais. Esses estão em Roma. São iguais ao arco de triunfo de Constantino. Constantino é muito badalado nessas pinturas que estão em Roma. Por quê? Constantino foi imperador romano que proclamou o Édito de Milão, onde ele legalizou o cristianismo do Império Romano. Até então, 340 e qualquer coisa depois de Cristo, o cristianismo não era aceito pelo Império Romano. Porque o Império Romano, ele tinha vários deuses, eles eram politeístas, e os cristãos eram monoteístas, eles não eram, então não eram aceitos, quer dizer, existia uma contradição religiosa. Mas a partir do Constantino, através do Édito de Milão, que foi em 340, não me lembro exatamente, 343, eu acho, ele proclamou esse édito, legalizando o cristianismo no Império Romano. Então, o pintor ele colocou os arcos de Constantino como mostrando um agradecimento. Evidentemente, na época de Jesus não existia isso. Então, a gente vê que existem coisas que são atemporais, são fora do tempo, mas estão representadas aí de uma maneira geral. Vai em frente, Wagner. Dá uma voltadinha, vai, Wagner, faz favor. Atenção. Wagner, eu sei que eu tô atrasado, camarada, estou tentando falar rápido, mas me dá um tempo. Obrigado pela concessão. E na parte do meio, entre o templo e os personagens da frente, estão os camaradas aí. Na praça central estão representados 2 grupos de pessoas. O grupo da esquerda, que eu coloquei número 1 aí,
representa o pagamento dos tributos. É o camarada pagando os tributos, que é aquela famosa frase: dai a César o que é de César e dai a Jesus, Deus, o que é de Deus. Né? Então, ele representou aí o camarada pagando os tributos. É uma passagem da Bíblia, do Novo Testamento. E do lado esquerdo, que eu coloquei número 2, representa o apedrejamento de Jesus. Ele teria sido apedrejado em uma determinada circunstância, porque, em determinada ocasião, porque ele disse que era Deus. Pô, o pessoal não aceitava que Jesus fosse Deus. Então, ele teria sido apedrejado. E está sendo representado aí nessa figura, nesse detalhe número 2 do afresco. Vamos para o próximo. Essa aí, gente, já é uma parte da vida do Moisés. É a travessia do Mar Vermelho. Foi feito pelo nosso amigo Ghirlandaio, que é outro cara famosíssimo e um grande pintor do Renascimento. Então, o Ghirlandaio, nesse quadro, mostra, a gente pode ver aí, a grosso modo, a gente vê um pessoal de um lado do mar e o outro pessoal, um pessoal tranquilo que já atravessou o Mar Vermelho, e o outro pessoal que teria perseguido o Moisés e seu povo teria perseguido, mas eles estão se afogando. É engraçado que o Ghirlandaio pintou o mar, repara como o tom é avermelhado, era porque era o Mar Vermelho, né? Aí foi essa representação. No meio desse Mar Vermelho, gente, tem uma coluna que eu não sabia o que era, até que eu fui pesquisar e descobri o que significa essa tal da coluna. Existe um monte de coisas que os camaradas à época, eles eram mais religiosos, pelo menos, do que eu, né? Do que a maioria. Então, certas representações que eram óbvias para a época, para quem deixou a religião um pouquinho de lado, como foi meu caso, a gente não sabe, mas a gente não sabendo, a gente não consegue entender, não consegue valorizar a intenção do pintor. Vamos para o próximo, por favor. Então, tá na parte número 1 em cima, né? Depois que Moisés e sua gente atravessou o Mar Vermelho, uma tempestade acontece e as águas do Mar Vermelho voltam a se fechar. Então, as águas do Mar Vermelho voltam a se fechar, a gente vê embaixo, na figura número 2, né? As tropas do faraó se afogando nas águas do Mar Vermelho. Então, Moisés e o seu povo já estaria salvo do outro lado do mar, enquanto que os seus perseguidores estariam morrendo afogados no Mar Vermelho. Eu coloquei número 3, teria sido a imagem do faraó que teria perseguido Moisés, né? Ele está montado num cavalo. E na parte do baixo eu coloquei um retrato do Domênico Ghirlandaio. Eu estava pesquisando para ver se eu achava Ghirlandaio nesse quadro, mas nessa representação eu não achei. Então, eu para homenageá-lo, eu coloquei ele aí representado. Essa é a figura do Ghirlandaio. Vamos para frente, Wagner. Alguns detalhes daquele afresco. No número 1 está Moisés pedindo ao faraó a libertação dos israelitas. A gente lembra que naquela época os israelitas estavam sendo escravizados e estavam construindo uma cidade lá no delta do Nilo, né? Aí Moisés resolveu sair da terra. Quando eles estavam sendo escravizados, resolveu sair da terra. Ele foi pedir permissão ao faraó, mas o faraó falou: não, enquanto vocês não terminarem o trabalho de vocês, vocês não estão livres. Então Moisés resolveu sair, fugir do Egito, levando o povo dele. E a gente vê aí na figura número 2, Moisés com a famosa roupa verde e amarelo. Esse amarelo parece meio avermelhado, mas é amarelo, né? Eles estão de uma margem já salvos, enquanto que na outra margem estão os egípcios que os perseguiram se afogando. A gente vê, eu coloquei aí o detalhe A, o Mar Vermelho é pintado com uma cor vermelha. No número 2, na frente do exército, há uma coluna que paira sobre as águas. É a representação do pilar de fogo. Eu não sabia que tinha acontecido isso, mas eu fui atrás e foi um pilar de fogo que apareceu, que foi enviado por Javé para afugentar os egípcios. Não só o mar se fechou, como esse pilar teria assustado, que apareceu no meio do mar, né? Teria assustado as tropas do faraó. E no número 3, o povo de Israel são salvo em uma das margens. E na figura número B, como eu falei para vocês, é o Moisés com a tradicional roupa verde e amarela. Ele devia lavar de vez em quando essa roupa, porque ele sempre aparece vestido do mesmo jeito. Vamos para frente.
Esse é o chamamento dos primeiros apóstolos. Está acabando, gente, não desistam. O chamamento dos primeiros apóstolos, esse aí já é a vida de Jesus, né? Então, a gente vê aí, de uma maneira geral, Jesus, que está no meio de um lago, né? Esse lago é um lago formado pelo Rio Jordão, né? Aquele rio que cruza toda a extensão daquelas terras, né? Então, tá aí, eu descobri aí Jesus chamando dois caras que, como eles são com auréola, eu imagino que tenham sido eu imaginei que tenham sido dois apóstolos, e depois eu fui investigar o que o tal do Ghirlandaio quis representar. Vamos para frente, Wagner. Aí, ó. Embaixo do aquele que está na figura número 1, né? Nesse quadrilátero número 1, no centro de um lago, os pescadores Pedro e André. Pedro e André eram irmãos. São chamados eles eram irmãos e eram pescadores, por isso que está sendo mostrado nesse lago. Boa parte dos apóstolos de Jesus teriam sido pescadores lá da Galileia, né? Eles são chamados por Jesus à margem. Veja bem, não são esses que estão na frente, é os que estão atrás lá, né? Na frente, como é uma história em quadrinhos, é uma outra fase do chamamento dos apóstolos, tá? Então, lá embaixo, bem embaixo, está Jesus chamando dois camaradas. Esses dois camaradas são Pedro e André, né? Embaixo do número 2, ali, eu pus uma flechinha também num barco. Um pouco depois, os dois estão atrás de Jesus. Olha, na margem ali tem uma seta, não no barco, tem uma seta, aparece Jesus com um manto, a roupa vermelha, um manto azul, e atrás estão já o Pedro e o André, que já estão seguindo Jesus, já são os dois primeiros apóstolos. Mas né, embaixo do 2, um pouco depois, os dois estão atrás de Jesus, né? Que da margem oposta chama para si Tiago e João, que estão consertando as redes do barco do seu pai Zebedeu. Então, também outros pescadores, que no caso eram Tiago e João, estariam sendo chamados para seguir o Jesus. Em primeiro plano, bem aqui na frente, em cima da figura número 3, do quadrilátero número 3, nesse primeiro plano, estão Pedro e André, né? Já vestido com as cores que lhes são típicas, amarelo ou laranja para Pedro e verde para André, né? Eles estão ajoelhados diante de Jesus, que os abençoa solenemente. Tá? Então, esse é o chamamento, é o começo da formação dos 12 apóstolos, segundo esse afresco, dos 12 apóstolos de Jesus. Para o próximo, Wagner. Bom, então aí são detalhes, né? O detalhe número 1, Jesus, Pedro e André, né? Observados pelos moradores do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é chamado Mar da Galileia, mas na realidade é um lago formado pelo Rio Jordão, que desce lá do norte de Israel e vai em direção ao sul. E ele, à medida que ele vai andando, ele vai virando mais salgado, até que ele vira totalmente salgado, né? Que a gente sabe que... Bom, a gente sabe que ele é bem salgado, não importa. O grupo que a gente vê na figura número 2 é aquele que há maior número de personagens nessa representação, nesse afresco. É uma representação do grupo da comunidade fiorentina, ou seja, de Florença, em Roma. Existiam muitos florentinos em Roma e eles são homenageados nessa figura, mostrados todos juntos, observando o que Jesus estaria fazendo. No 3 estão os detalhes dos dois primeiros apóstolos, do Pedro e o André, né? E na figura número 3, vista panorâmica da região do lago conhecido como Mar da Galileia. Então, esse seria o tal do Mar da Galileia. É o lago, né, formado pelo Rio Jordão. Para o próximo, Wagner. Sermão da Montanha, do Cosimo Rosselli. A gente vê aí... Bom, a gente olha esse quadro, vocês reconhecem bem tudo que ele quis falar aí sobre o Sermão da Montanha. A gente vê um camarada em pé, que é Jesus, né? A gente já descobre por causa da cor da roupa, né? E ele está falando para um público, e esse é o tal do Sermão da Montanha. Mas vamos ver um pouco dos detalhes do que o Cosimo Rosselli quis dizer aí. Vai para o próximo, Wagner. Olha, no número 1, né? A cena é ambientada numa montanha.
não é bem montanha, mas aí a gente finge que é uma montanha, e no fundo aparece uma cidade de aspecto medieval. A gente vê ali uma cidade A, eu coloquei a letra A na cidade, é uma cidade medieval. Como eu falei para vocês, todos os pintores, praticamente sem exceção, eles pintavam tal qual era na época da pintura. No primeiro plano, né, com a letra B, Jesus pronuncia o tal discurso à multidão, que é o tal do Sermão da Montanha. Enquanto que Jesus está falando o Sermão da Montanha, todos os apóstolos já estão com eles estão reunidos, eles estão mostrados aí embaixo da letra C. Na figura número 2, a imagem da direita está localizado aos pés da montanha, onde Jesus fez o seu discurso. Então, Jesus já fez o discurso, ele está já na base da montanha, e ele está abençoando um camarada que eu coloquei a letra D. Esse camarada, segundo consta, era um leproso que teria sido, naquela ocasião, teria sido curado por Jesus. Então, Jesus fez o sermão, e para mostrar que ele era o bom, não, ele fez logo um milagre. Tinha um camarada que era leproso e ele curou o leproso. O leproso ajoelhado pede a Jesus que o cure, né? Nessa hora, Jesus foi lá e curou o tal do leproso. Em frente, Wagner. Mais um detalhe. Uma multidão assiste ao sermão, quase todas as mulheres usam um véu branco na cabeça. Esse negócio de véu, cara, é uma questão religiosa. Até hoje a gente vê que as pessoas religiosas, principalmente tem muitas mulheres de muitas religiões que usam véus e elas são obrigadas a se cobrirem com véus, senão o pessoal fica meio bravo, né? Mas a gente vê que isso vem desde a antiguidade. No primeiro plano, um homem de preto conversa com outro com túnica vermelha. Então, é alguém conversando com Jesus. Eu não sei quem é esse camarada aí, mas deve ser alguém importante, porque ele deu um destaque em primeiro plano. Na multidão, o retrato de vários personagens da época do pintor. O homem de chapéu preto ao fundo, eu coloquei a letra C, é o autor do retrato, da figura, do quadro, né? Do afresco, que é o Cosimo Rosselli. Então, se vocês querem saber quem é o que pintou o quadro, vocês vão olhar lá no C e saibam que esse camarada é o tal do Cosimo Rosselli, que se autorretratou aí. Próximo, Wagner. Testamento e morte de Moisés. Aí também aí já é a vida do Moisés, foi o Signorelli que fez esse afresco. Então, a gente vê aí um afresco que não é a representação de um só detalhe, são vários detalhes que mostram a vida de Moisés, principalmente relacionado ao testamento e à morte dele. A gente sabe, pela Bíblia, que Moisés acompanhou o seu povo desde o Egito até a Terra Prometida, mas ele não entrou na Terra Prometida, ele morreu antes de entrar na Terra Prometida. E esse afresco tenta mostrar esses acontecimentos dessa passagem da vida do Moisés. Vai pelo próximo, Wagner. Está acabando, gente. Olha que beleza, eu peguei um detalhes da tristeza dos descendentes de Moisés. Moisés, então, ele está do lado direito, eu coloquei num círculo em amarelo, eu peguei o detalhe que está à esquerda. Repare a pintura. Realmente, uma coisa é ver ao vivo, né? Então a gente vê com detalhes, nesse caso aí, a tristeza do povo porque Moisés teria falecido. Reparem, tanto o homem como as mulheres e a criança, elas estão com um semblante triste, exatamente porque Moisés teria falecido. Realmente, os pintores, esses afrescos são grandes e os camaradas conseguem dar nuances muito realistas. Não existiam, evidentemente, máquinas fotográficas, então o camarada procurava retratar o mais exatamente possível como eram as pessoas na realidade, né? Então, aí ele está mostrando o ar de tristeza do povo de Moisés pela morte dele. Vai para o outro, Wagner. Bom, aí alguns detalhes que eu vou tentar passar rápido. No número, a gente vê o número 1, sentado num trono, Moisés lê as leis. Então, está mostrando a vida de Moisés, né? Lê as leis ditadas por Deus e seu povo escuta atentamente. Depois que ele quebrou as primeiras leis em cima do bezerro, ele foi lá, fez outra vez as leis, e ele foi lá, o povo já estava mais tranquilo, e ele leu as leis que deviam ser seguidas pelo povo de Moisés.
A seus pés, uma arca com as tábuas da lei, umas tábuas, quer dizer, acho que é a arca sagrada, não me lembro bem como é que chama isso daí. Não me lembro, depois eu lembro agora. E está a arca onde as leis teriam sido guardadas, né? E em cima uma bacia que teria maná. O maná era aquele alimento que os judeus tiveram durante os 40 anos que eles estiveram atravessando o deserto. Pô, no deserto não tinha comida. E segundo consta na tradição bíblica, eles teriam sido alimentados por um alimento chamado maná, que chovia do céu, mandados por Javé. Na figura número 3, aí em cima do lado direito, um jovem nu simboliza a tribo de Levi. Os levitas, né, eram destinados aos serviços do templo. Portanto, eles foram excluídos da divisão da terra prometida. A terra prometida foi distribuída para as várias tribos que tinham chegado até lá, para vários tribos dos descendentes de Moisés que tinham chegado até lá. Mas aos levitas, eles não teriam sido distribuídas as terras, por isso que eles são mostrados aí sem roupa, eles estavam destituídos. Então, essa é uma representação. Quer dizer, a gente só dando uma lida mesmo para a gente entender o que quis dizer, o que quis representar o pintor nesse caso. No 4, aparece Moisés acompanhado do arcanjo Miguel no alto do Monte Sinai. Ele, lá do alto do Monte Nebo. Desse alto desse monte, ele contempla a terra prometida. A gente lembra que ele não entrou na terra prometida. Então, ele está acompanhando de um anjo, ele está vendo, olha, aquela é a terra prometida. Ele morreria antes de chegar lá, né? No 5, a gente vê o Moisés descendo do Monte Nebo, né? Então, aí ele está descendo do monte. No 5, Moisés entregando o bastão de comando a Josué. Se não me engano, gente, o Josué era o irmão do Moisés. Foi Josué que entrou na Terra Prometida, né? A partir daí, foi Josué que comandou o povo de Israel para entrar na terra que lhe era prometida. E no detalhe número 7, que está nesse afresco, é o Moisés propriamente dito morto. Então está um personagem estirado aí, né? É o Moisés morto, e o pessoal chorando a morte do Moisés. Vai para o próximo, vai, por favor. Para a felicidade de vocês, esse é o último afresco. É o Castigo dos Rebeldes, também de Sandro Botticelli. Também é uma passagem da vida de Moisés, né? Então, aí aparece, mais uma vez, o arco de Constantino ao fundo, né? Evidentemente, ele não existia na época do Moisés, mas está retratado aí. Existe uma série de coisas atemporais, ou seja, estão misturados, os tempos estão misturados aí, mas era uma representação válida. Vai para frente, Wagner, por favor. Na figurinha número 1, a pintura retrata os episódios de uma rebelião dos hebreus contra Moisés e Arão. Os rebeldes, na número 1, quiseram apedrejar Moisés após tornar-se desiludidos por suas provações da sua migração do Egito. Quer dizer, no Egito eles eram escravos, mas estavam relativamente bem. E eles passaram 40 anos no deserto. Teve uma hora que eles se rebelaram contra Moisés, e eles queriam apedrejar Moisés, né? A gente vê aí o Moisés querendo ser agredido pelo seu povo, mas tem um camarada lá que o está protegendo. É Josué. Se colocou na frente dos rebeldes para proteger Moisés. Pessoal, convido vocês a me pagarem uma passagem, eu vou junto, nós vamos lá para a Capela Sistina, eu explico em loco, isso aí dá para ver melhor, tá? Na figura número 2, está representado o Moisés batendo no pessoal que se rebelou, né? A cena 2 mostra a rebelião liderada por Coré à esquerda, e 3, o grupo dos rebeldes à espera do castigo de Deus. Na realidade, ele quis representar o poder da igreja. A mensagem é clara: ninguém deve duvidar da autoridade do Papa, ou seja, os caras que se rebelam, eles acabam sendo castigados, né? Da autoridade do Papa sobre toda a igreja. Essa pintura serve como um lembrete de que a liderança do Papa foi concedida por Deus, que é, no caso aí,
a liderança do pessoal foi dada por Javé a Moisés, né? E por sua vez ele deu a Pedro as chaves do reino. Então tudo é uma símbolo, na realidade todas essas figuras, lembrando que era dentro de uma igreja cristã, né? Católica no caso, então representam o que agrada mais aos papas. Como eu disse para vocês, está retratado aí o tal do arco, também aí o arco de Constantino. Mais uma vez, Constantino é homenageado nas representações feitas nesses afrescos. O outro, Wagner. Bom, esse é o último afresco. Desculpa aí, pessoal, eu demorei mais que o devido, mas eu tentei ser rápido o suficiente. Teria mais coisa para falar, mas também não queria aborrecer muito vocês. Uma coisa que esse slide aí é só para mostrar uma coisa. Na época em que foi feita a Capela Sistina, antes da entrada do Michelangelo, antes das pinturas do Michelangelo, a Capela Sistina era decorada com esses afrescos que eu acabei de falar para vocês e mais umas tapeçarias. As tapeçarias, um negócio muito interessante e muito bonita, foram tapeçarias feitas na Holanda, copiando-se quadros feitos pelo Rafael. Rafael foi um dos gênios do Renascimento. E ele fez uns quadros, e esses quadros foram transformados em tapeçarias na Holanda. E essas tapeçarias foram penduradas na Capela Sistina. Mas como elas se degradam muito mais facilmente do que os afrescos, elas são retiradas. Há uns 3 ou 4 anos atrás, se festejou, se comemorou, se lembrou a morte de 500 anos do Rafael. Então, essas tapeçarias foram recolocadas lá durante 1 ou 2 meses, e o pessoal que teve a felicidade de visitar a Capela Sistina nesses 1 ou 2 meses, teve a possibilidade de ver as tapeçarias originais que estavam pendurados lá na tal da capela por volta de no fim de 1400, começo de 1500. Mas esse é um capítulo que, se vocês tiverem paciência, uma vez no futuro eu vou falar sobre isso. Eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram e muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Muito bom. Muito Maravilha. bom, Roberto. Muito bom. Tudo bem, desculpa aí, eu sei que eu enchi a paciência de vocês, mas foi para dar uma visão geral de como que é a Capela Sistina. Eu repito, desculpa aí, mas aceito convites para visitar a Capela Sistina. Prometo que vou falar o mesmo tanto ou mais estando presente lá e vocês vão conseguir enxergar bem melhor, tá certo? Outra vez, muito obrigado. Arthur. Admirável. Gostei muito. Fala, Arthur. Roberto, primeiro, assim, não dá nem para acreditar tudo que você depreende de dos quadros, ou melhor, das imagens da Capela Sistina. Realmente, assim, é prodigioso as informações que você traz. Eu fico pensando um pouquinho assim, Roberto, como é que você se diz distante da religião com tamanha afinidade pela observação dos personagens? Quer dizer, eu fico pensando, se eu não fosse corintiano, será que eu saberia a escalação do Corinthians? Não tem a menor chance. Tá certo? Então, assim, eu acho que tem alguma informação. O Roberto foi coroinha, ele foi coroinha. O Moisés. Bom. Eu vou contar a história da minha vida, a história da minha infância. Eu morava perto de uma igreja. Uma das coisas que eu me destaquei, eu sempre fui um futebolista de primeira linha, cara. O Wagner, que jogou comigo, é testemunho. Meu joelho sabe bem. Eu sempre fui um grande futebolista. Eu morava perto de uma igreja. Do lado da igreja tinha um campo de futebol. E esse terreno pertencia aos padres. Os padres, para você poder jogar, os padres obrigavam você a ser coroinha. Cara, eu acabei sendo coroinha meio que forçado, cara. Aí aprendi alguma coisa da religião. E esse foi o início. Mas agora, para fazer essas coisas,
Alguma coisa eu lembro, evidentemente. Eu tive a pachorra, há muitos anos atrás, de ler a Bíblia completa, tanto o Velho Testamento, todos os livros do Velho Testamento, quanto o Novo Testamento. Mas é Muito evidente... bonita, né? Como é que é, Tuta? Eu falei que é bonita a Bíblia. Ah, legal, sem dúvida. Ó, e a Bíblia de Gutenberg foi o primeiro livro impresso, né? Bom, então eu li a Bíblia, então eu aprendi algumas coisas. Mas quando eu for fazer as apresentações, eu vejo os quadros e algumas coisas eu consigo interpretar de memória. Outras coisas eu dou uma pesquisada, porque teve muitas coisas que estão representadas lá, Moisés, ou desculpa, Arthur, que eu não sei o que está, então nem falei por ignorância mesmo. Então eu sei alguma coisa, mas não sei tudo, não, tá? E parabéns pelo seu conhecimento, pela sua memória prodigiosa. Obrigado, fantástico. Obrigado. Ó, mas invejável. você iria me elogiar muito mais se visse eu jogando futebol nos áureos tempos. Além do mais, eu fui um craque. O Wagner sempre teve Ele era Se for falar, ele vai falar bobagem. Beck de Então, são duas fazenda. coisas que eu fui ver. Eu fui um grande jogador e um grande palmeirense, isso até hoje. Vamos lá, Parabéns, Ricardo. Roberto, excelente sua aula. Foi incrível, incrível. Eu nunca imaginei que tivesse tanto significado essas coisas todas. Obrigado, Tuta. Não que não Obrigado. quisesse, que fosse possível a gente descobrir tudo que está acontecendo. Não, mas sem dúvida nenhuma, Tuta, eu acho que é legal, sempre que a gente vai fazer um turismo, sempre que a gente vai ver alguma coisa, a gente fazer alguma pesquisa antes, porque a gente aproveita muito mais. Principalmente, como eu já falei várias vezes para vocês, a Capela Sistina é uma muvuca. Quem já foi lá sabe. É um acotovelamento, o nego pisa, outro empurra, tem que sair rápido. Então, se você não vai minimamente com algum conhecimento, a gente aproveita pouco. A gente, vendo algumas coisas, a gente já consegue aproveitar um pouquinho mais aqueles 19 euros que a gente pagou para entrar lá. Ricardo Toledo. Oi. Vamos. Tá, obrigado. Roberto, muito obrigado. Aprendi, foi ótimo. Realmente, a única coisa que eu não gostei é esse último detalhe que você falou de Palmeiras. Aí isso me dá uma certa... Ricardo, antes da tua pergunta, deixa eu falar uma coisa. Desculpa, você é corintiano? Sim, senhor. A exemplo Ninguém de é perfeito, não se preocupe, pode continuar falando. Não, eu não tenho preconceito, eu admito, cara. Não, nem eu também posso reconhecer. Fala, agora, Fala, Ricardo. é o seguinte, só uma pergunta. Eu fiquei muito curioso. Você, no começo, apresentou duas imagens. Uma em perspectiva, que é um tipo de um bico de pena, onde estão representados, inclusive está bem representado o teto da capela. E uma outra imagem à direita dessa, que era uma imagem colorida, que parecia uma imagem real do teto, gasto, inclusive em certos cantos ele estava gasto. Como é que foi obtida essa imagem? Porque olha, as pinturas estão lá sobrepostas há séculos. É isso aí? Exatamente. É aqui? Ao lado. Vai Esquece, a anterior. Essa aqui, daí. ao lado. Realmente, eu não sei. Mas o pessoal que faz a restauração, eles têm alguns métodos, eu não sei exatamente o método, como eles conseguem vislumbrar ou ter uma ideia de como é o que está subjacente à imagem atual. Essa da esquerda é o teto da Capela de Escovênia. Esse está igual até hoje. Mas eles, de alguma maneira, e eu confesso que eu não sei te responder exatamente como, Ricardo, mas eles conseguiram, através de alguma pesquisa, através de alguma técnica, descobrir mais ou menos como era o teto antes de ser pintada à volta pelo Michelangelo, né? Sim. Provavelmente foi um tipo de raio-x, alguma coisa assim, porque... deve ser algo do gênero. Agora, por exemplo, no túmulo do Tutancâmon, eu falei disso uns tempos atrás, aí, o pessoal, atrás das pinturas que estão nas paredes do túmulo de Tutancâmon, o pessoal conseguiu descobrir algumas, que existem passagens, ou seja, existem mais câmaras
além daquelas 2 pequenas câmaras que existem, 3 pequenas câmaras que existem no túmulo de Tutancâmon. Ou seja, a tecnologia atual, principalmente os japoneses, desenvolveram tecnologia que consegue descobrir coisas do Arco da Velha, viu? Mas exatamente como é feito, eu confesso que não sei, tá? Ok, obrigado. Muito bom. Mais alguma pergunta? Roberto, aonde você aprendeu isso tudo? Onde aprendi o quê? Você aprendeu isso daí? Você falou. Ah, aprendi lendo. Ah, todo mundo sabe isso daí. Todo mundo sabe. Eu não sei. Ah, mas sabe, é modesto. Ah, pô, quem não conhece a Capela Sistina, o Michelangelo, pô, não sabe. Não, todos esses Mas, detalhes. Roberto, eu posso contar uma experiência minha sobre religião. Aqui a discussão não é mais apenas a Capela Sistina. Como é que você memoriza tanto personagem da arte da Capela Sistina, tá bom? Então, vocês me perdoem se eu for tocar num assunto que não é exatamente pertinente. Mas a única coisa... Você sabe que eu conheço a história de cor e salteado, de trás para frente para trás, do Êxodos. Porque eu me interessei pelo filme Os 10 Mandamentos, que passou em São Paulo em 1960, no Cine Piranga. Do Charlton Heston, exatamente, como Moisés, e do Cécio B. de Mille, de diretor. Pois é, eu sei de cor e salteado. Por quê? Porque me interessou, e eu assisti 8 vezes aquele filme, de 4 horas. Então, assim, obviamente, foi movido por um interesse muito grande. Eu ouvi as prédicas de Pesach em casa e eu comecei a me interessar pelo assunto. Aí tinha um anjo chamado... eu já não me lembro o nome do anjo, que entra e bebe vinho com a gente. É interessantíssima essa parte, né? E tudo mais. Então, tem uma história ali que me interessava e eu fui atrás. E os 10 mandamentos foram meu guru, que nem... Né? Quer dizer, eu acho que foi basicamente como é que eu aprendi a história. Agora, você deve ter aprendido na Bíblia, né? Que você adora ler. Não, eu já li, realmente eu li toda a Bíblia, mas faz muito tempo. Que, apesar de eu ser jovem, né? Mas faz muito tempo que eu li. Então, alguma coisa eu ainda lembro, mas nem tudo. Então, outras coisas, assim, detalhes, alguns detalhes que me chamam a atenção, eu sou obrigado a dar uma relida, uma pesquisada, tá certo? Mas alguma coisa da Bíblia realmente eu ainda lembro. A Bíblia realmente, a Bíblia é um livro Unbelievable. O pai dele veio da Itália e trouxe uma enciclopédia. Ele leu a enciclopédia inteira. Não, li. Olha, mas você acha que eu lembro? Eu não lembro mais. Sim. Eu tenho, olha, gente, eu recomendo a todo mundo que leia a enciclopédia. A britânica, a Barça. Pô, é fantástico. Sabe por quê? A gente aprende um pouco de cada coisa. Depois a gente esquece 99%, mas alguma coisa fica. Desculpe, o Carlos está aí? Eu li o Tesouro do Carlos está aí. Juventude. Tá, sim. Porque o Carlos, na aula dele, na última aula dele, falou que ele ficava lendo a enciclopédia, não sei se era britânica, acho que não, era Tesouro da Juventude. Gente, o Tesouro da Juventude fez parte da minha vida. A minha também. Tesouro da Juventude. Muito interessante. Então, todos têm, quer dizer, tanto o Carlos quanto o Roberto, e agora sabemos também a Tuta, temos o mesmo background. Só que os dois ficam lendo na biblioteca, vou te dizer. Ok, abraço para vocês, parabéns, foi ótimo atual. Legal, muito bom. Aí tem o pessoal que não tinha visto ainda, a Jaque, o Tadeu Mazano, a Marisa, muito Roberto, bom, Dáurea. Aparece legal. lá no Amadeus para comer uma ostra, Roberto. Obrigada. Vamos lá, o Tadeu, a gente podia marcar uma lá no Amadeus, hein, Tadeu? Para marcar. O preço que precisa ser mais baixinho. Não, o preço é o que menos importa, o que vale são as pessoas. É isso. Legal. Muito bom, valeu. Olha, agora, só desculpa, eu só queria fazer uma homenagem. Eu não conheço todos do grupo pessoalmente,
Mas eu acho que um dos camaradas que vocês começam a falar, mas o camarada que tem uma cultura fantástica no grupo é o Ivan. O Ivan É o o outro, ele está gênio do quietinho aí, nosso está quietinho aí. Ele fica quieto, Ele mas ele fica- sabe tudo, cara. Ele fica na moita, Ele mas o tem uma Ivan é filha o também, grande e tem uma expert do filha que grupo. sabe tudo também. Também, mas Não, ele passou geneticamente. É. Ó, Muito bom. Obrigado pela citação aí, viu? Mas eu também gostava de ler enciclopédia. Eu acho que é uma. Não, então, é legal. O Ivan, Não tem mais agora, né? Eu lia Lelo. Eu tinha Lelo. É, ah, ó, legal. Legal. muito bom. Tatá, tudo bem? Obrigado, hein? Boa noite. Muito bom. Obrigada, Valeu. Boa noite, Roberto. boa noite. Tchau, gente. Até mais. Ô, hein? Wagner, Até a próxima Boa noite quem a é? todos. Obrigado. Obrigado. Muito bom. A próxima vai ser o José Luiz, de lá do México, que ele vai falar sobre Jesus. Tá? E eu vou Cara, nós tentar estamos religiosos, antecipar, hein? eu vou tentar antecipar, porque a Batia Cohen vai fazer uma apresentação de um livro que ela está lançando e vai ser também no dia 1º, mas vai ser 20h30 no horário aqui do Brasil, e vai ser lá de Miami. Então, eu acho que a gente podia tentar ter as duas coisas. Eu vou ver se eu consigo antecipar com o José Luiz, porque dia 1º ninguém trabalha, eu acho que por ele tudo bem. É que no México são 3 horas antes. Então, 8h30 aqui é 5h30 lá. Então, eu teria que fazer às 4h30 da tarde. Talvez fazer em outro dia. Um dia Não, uma não coisa, dá, outro não dia- dá. Ele dá aula na Não dá? UNAM, não dá. Não, tudo bem, não Então, dá. tá bom. Ok, Você é o nosso coordenador. Tá certo. Falou. Tchau, pessoal. Opa, Até a Tchau, semana. boa noite. Tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Roberto, no almoço. Tchau. Roberto, sentimos sua falta no almoço, Roberto. Ele já desligou. Tchau, gente. Wagner, Fala. você está me ouvindo? Tô Não, só para ouvindo. te dizer o seguinte, semana que vem, eu estou indo amanhã para os Estados Unidos Ah. e eu volto na segunda à noite. Eu não sei se eu vou estar quieto no aeroporto para poder participar, mas Tá. se eu estiver quieto no Tá aeroporto certo. esperando o voo de volta, porque eu volto no dia certo. 1º. Tá Tá, bom. mais Tá. uma questão que eu queria comentar com você. Já Fala. todo mundo saiu? Não, nem todo mundo É. saiu. Tá bom, eu falo com você outra hora. Tá bom. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, gente.